Oi, meu nome é Carol Messeder. Oi, meu nome é Fabrício. Boa noite, Amanda Alcântara. Nós estamos aqui reunidos hoje para apresentar para vocês nosso novo projeto, podcast Chama Clínica. Fafá que batizou, então ele vai falar de onde veio esse nome. Chama Clínica é legal, assim, que a gente... Primeiro que a gente estava procurando um nome para dar podcast, né? E era um projeto que a gente sempre quis... que particularmente eu gosto muito, um podcast, assim, eu acompanho vários. E pesquisando nomes, a gente não... E tentando pensar numa forma de ter uma característica nossa, da nossa especialidade, todos três são clínicos. E a gente sempre escuta no hospital as outras especialidades, quando o bicho pega, chama a clínica. Então, daí, o nome, eu acho que pra gente ficou bem original, assim. E é uma característica legal, assim, do nome do podcast. Aí fomos pesquisar, não tinha nenhum nome do e podcast. Antes disso, todos que a gente pesquisava, todos que a gente tinha ideia, já tinha, né? Lá. Foi um desafio. Exato. Aí, de repente, teve a ideia, eu falei assim, gente, é isso. A gente pesquisou, não tinha ninguém. Exato. E aí surgiu o Chama Clínica. Bicho pegou, chama a clínica. Então, que a clínica resolve. E é aqui que a gente vai resolver e vamos conversar e vamos bater um papo aqui sobre muita coisa que vocês vão falar aí. Sim. E a ideia, assim, de onde que veio a motivação para fazer o podcast... Todos nós gostamos e consumimos muito podcast, mas particularmente, assim, veio da nossa vontade de discutir assuntos médicos, não médicos, e dividir isso com as outras pessoas. A gente faz parte de uma equipe, uma unidade de internação no hospital aqui em Belo Horizonte, e a gente faz isso habitualmente com o residente, mas uma vez na semana estamos nós três discutindo com o residente. E é sempre muito gostoso. Então, a gente falou assim, por que não a gente levar essa discussão para um alcance maior, levar informação médica de qualidade, medicina baseada em evidência, assuntos relevantes, atualizações em temas diversos para mais pessoas. E aí veio a nossa vontade de dividir isso com mais gente, e aí nasceu Chama a Clínica. É muito motivado também pelo que a gente já inspirado, na verdade, né? Motivado não, inspirado no que a gente vê no meio médico, a crescente que tem nisso, né? As mídias sociais, assim, na medicina. E a falta que a gente sente de conteúdos de qualidade, né? Então, muito. assim, além de falar de medicina, falar do trabalho médico, falar de algumas coisas interessantes, assim, da características de cada especialidade. A gente vai ter momentos aqui que a gente vai ter convidados, pessoas assim, que temos contato no dia a dia e que eu acho que é muito interessante, principalmente para aquele médico recém-formado, o residente, o acadêmico de medicina, que quer conhecer um pouquinho da profissão, não só dos temas, não só de falar de assuntos médicos né? que a gente vai falar muito, mas também da rotina médica, do trabalho. Dos desafios que a gente encontra no dia a dia. Exatamente. A medicina nos motiva, né? Isso. Por isso que a gente dá certo, né? Eu, Carol e Fabrício, porque a gente tem amor pela medicina, Muito. amor pelo que a gente faz, que é o mais importante. E também a gente convive, né, muito com preceptoria, com a residência médica. Com o ensino médico em geral, né? Com o ensino e com os acadêmicos também, né, na faculdade, no hospital. Então, acho que é um conjunto de fatores, né, que faz a gente querer passar o que a gente tem até agora, né, a nossa bagagem, né, que a gente construiu até agora, como a gente faz, a nossa equipe, a nossa amizade, o amor que a gente tem pela medicina, isso tudo conta, né? E eu acho que vai ser muito bom. E eu acho que é o que nos diferencia mesmo, assim, né? A forma como a gente faz. E é muito interessante, assim, e que aí a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Eu acho que é o dia da apresentação, né? O dia que a gente vai... o dia do lançamento, né? Desse projeto, que promete ser muito interessante. Então, assim, aí eu acho que a gente vai contar hoje um pouquinho da história de como que esse amor da medicina apareceu, assim, como que isso surgiu nas nossas vidas. Então, e é isso que a gente quer passar no podcast. A gente vai trazer aqui
hoje nós, mas futuramente mais pessoas que vão falar pra gente isso, assim. A gente quer como que medicina tá na vida do médico. Eu acho que e como que é a vida do médico. Eu acho que muita gente tem essa curiosidade, né? Então, assim, como que é a nossa rotina, como que é nosso dia a dia, como que é o dia a dia de um cirurgião, como que é um dia a dia de um cirurgião cardiovascular, de um Como a neurocirurgião. gente cresceu, como a gente conseguiu chegar, né? Como que a Aonde gente estamos. eu acho que isso nós vamos conversar bastante hoje, né? Conta um pouquinho, Madia, como que vai ser a rotina, assim, do podcast? Como que vai ser a dinâmica que a gente tá prometendo aí pro pessoal? Semanalmente, a gente vai apresentar. Vai ser vão ser episódios apresentado semanais. Vai ser disponibilizado no YouTube e no Spotify. Vamos apresentar, vamos ter convidados especiais. Eu acho que vai ser muito bom, que, né, a gente Essa já tá... troca de experiência, né? Que eu acho que é Sim. muito rico isso, assim. que faz parte do nosso dia a dia, né? E que não encontra no livro, não encontra em nenhum lugar, né? Vai ser aqui mesmo. Vamos ter casos clínicos também. Atualizações. Muitos casos, né? Isso a gente tem de sobra. Tem muito caso clínico pra gente apresentar, que a gente vê todos os dias, né? A clínica médica é um mundo mesmo. Depois a gente vai falar mais disso. Nós vamos apresentar, né? Além da clínica médica, eu sou cardiologista, mas a clínica médica que faz a minha vida mesmo ser mais interessante, né? E mais interessante por conta da clínica médica. Mais mesmo. desafiadora. Vocês vão ver que são os 3 apaixonados pela clínica médica. Todos os espectadores deste podcast serão, de uma forma, influenciados. Vão ser. Bastante. Se depender da gente. Se não escolheram ainda a profissão, a especialidade... Por Talvez convicção, inclusive, a gente, né? exatamente, a gente ganhe aí alguns bons clínicos, né? Sem dúvida. A ideia é essa. Com certeza. Então, acho que agora a gente pode começar a se apresentar, né? Vamos. Pode começar, doutora Amanda. Primeiro, a doutora Carol, por favor. Batata quente, Fabrício. Pô, então tem que começar pelos cavalheiros, né? Exatamente. Pô, cavalheirismo aqui passa longe, né? Não é porque eu sou mais velho, não, da mesa, porque se eu tô começando a ficar desconfiado longe disso. Não, longe disso, porque eu fui o primeiro, então vamos O considerar... mais experiente, vamos o dizer primeiro assim. da equipe. O primeiro dessa equipe foi eu. Então, assim, eu sou clínico, eu formei na UFMG. Para começar, assim, vamos falar um pouquinho da história, da trajetória. Eu acho que eu não me imaginava fazendo outra coisa, a não ser medicina. Então, assim, eu desde adolescente quis ser médico, assim, era uma certeza que eu tinha, é uma profissão que me fascinava desde adolescente, desde criança. E aí, sou do interior, não sou daqui, eu sou de Congonhas, que é uma cidade aqui próxima, então vim para cá para estudar, para fazer cursinho, fiz cursinho, como todo estudante do interior. Tive dificuldades aqui no início na adaptação da cidade, morei em república, aí depois a gente pode contar várias histórias, mas assim, e demorei 3 anos para passar no vestibular. Eu fiz 3 vestibulares até passar na faculdade, estudei na UFMG. Então, assim, entrar na UFMG para mim foi a realização de um sonho mesmo. Então, eu realizei um sonho entrando na UFMG e, vou ser médico, e quando eu entrei na UFMG, assim, eu falei, gente, isso aqui parece que eu tô num paraíso, assim. Fiquei, eu acho que nos primeiros 6 meses na faculdade, só deslumbrado com aquilo que eu tava vendo. Esqueci de bioquímica, aquela anatomia, isso tudo pra mim era... Eu tinha que estudar, mas eu tava encantado com aquele ambiente. E, assim, durante a faculdade, eu tinha certeza absoluta que eu ia ser cardiologista, doutora Amanda. Depois, no final da faculdade... Isso é novidade, eu não sabia, não. Eu entrei na faculdade, todo mundo me falando, você vai ser cardiologista. Revelação aqui no primeiro podcast. Exatamente, eu guardei isso pra cá. Vou até tomar um pouquinho de água. Isso é uma revelação mesmo, vocês não sabiam. Então, entrei na faculdade, todo mundo me perguntava, você vai ser o quê? Você vai ser o cardiologista. Olha só como é que a vida dá a volta. Aí, durante a faculdade, falei, não sei, acho que não vai ser cardiologia, não. Sei não. E a gente passava uns apertos danados, porque a gente ia pro minha semiologia cardiovascular. Quando eu aprendi semiologia cardiovascular na faculdade, eu tinha um professor que ele não te levava para examinar paciente nenhum.
Ele falava, não, vocês têm que aprender a teoria. Eu ficava estudando teoria, então você ficava estudando bulha, B1, B2, sopro, não sei mais o quê. E ficava naquele negócio lá e nunca escutava um paciente. Eu falei, gente, esse negócio é muito chato, eu não escuto ninguém. Eu só escuto ele me mostrando um áudio, que era uma gravação, porque na época era fita. Eu não sou velho, mas o professor era. Então, Você tá revelando aí, ó. era uma fita mesmo e ele botava lá, não era nem CD, né? A gente sou da época da fita ainda. Aí ele botava lá, que ele tinha gravado, colocava e a gente escutava, ó. E de acordo com aquela escuta ali, você ia falando. Mas aí, assim, aí nessa época eu desiludi, eu falei assim, não vou fazer cardiologia mais não. Mas tá, foi indo na faculdade, tudo, cismei na época do internato de trauma, nossa, cirurgia é o que há. Esse negócio de trauma é muito legal. Falei, vou fazer cirurgia. Falei, me encontrei aqui. E aí comecei a conversar com os colegas da faculdade. Aí, não, mas o bom na época era oftalmologia, otorrino. Na sala, inclusive, tem vários que formaram otorrino. Trabalha pouco, ganha muito. Que ilusão, né? Não existe nenhuma profissão, poucas profissões, especialidade médica que acontece isso, mas vamos lá. Eu falei, oftalmologia, tá aí. Fiz 3, formei na faculdade, passei no concurso da Prefeitura de Belo Horizonte, fui fazer uma prova eu fiz prova de residência para oftalmologia, óbvio, não passei. Não tinha estudado. Graças a Deus, a gente ganhou um clínico. Ganhamos Deus sabe o que faz. Aí, até então, vocês não me ouviram falar na clínica médica. E assim, não... Você tem quantos anos, doutor Fabrício? Idade? Mesmo? Aham. Aqui você na não... carteira de identidade? Da carteira de identidade. Na carteira de identidade, 37. Sei que não parece. Eu tenho mais cabelos 37. brancos. 37. Eu sou de 84. Aí, entrei... Eu acabei a faculdade, eu tinha 29 anos. 29 anos, isso. Eu entrei na faculdade em 2006 e formei em 2012. Quando ele tava formando, eu tava entrando. A Carol entrou. Mesmo? 6 anos. Exatamente 6 anos depois. E aí fui pra residência. Eu fui pro posto de saúde, trabalhar no posto de saúde da Prefeitura de Belo Horizonte. Aí lá eu conheci a clínica médica, através de uma colega que trabalhava lá. E eu comecei a falar assim, nossa, que negócio legal. E comecei a atender só clínica médica. Eu atendia só clínica. Eu não tinha que atender pediatria, GO, ginecologia obstetrícia, né? E eu falei assim, não vou atender não. Eu vou ficar de boa, tranquilo aqui, vou atender só os casos clínicos. E comecei a atender só clínica médica, só clínica médica, só clínica médica. Comecei a gostar. Eu falei assim, nossa, o que eu faço, hein? Eu faço medicina de família ou faço clínica médica? Aí fiz prova pra clínica médica. Aí passei na prova. Foi quando eu entrei no Life Center de residente em 2013. Eu entrei lá. Eu formei em 2012, em 2014 eu comecei a residência no Life. Na sua residência eu tava formando. Tava formando. E a Carol tava na faculdade ainda. Ou seja, você perguntou minha idade, nem precisava ter perguntado, né? Eu sou mais velho mesmo. O nível ali da inteligência, né? Isso aí fica falando de mim, mas tá bom. Mas aí a gente vai chegar nesse ponto. Né? Sim. Vai chegar nesse ponto. Aí entrei no hospital. Gente, na hora que eu pisei dentro do hospital para fazer o que a gente faz hoje, que é medicina hospitalar, que é, quando entrei na residência, o foco do Life Center é exatamente igual o Mater, assim, o foco é medicina hospitalar, a residência. Então, a gente vai falar isso em algum momento aqui, durante esse podcast, que eu acho que é um tema muito interessante, a gente falar de residência clínica. Super. Acho que é bem e legal. E falar do trabalho do hospitalista, porque assim, antes da residência eu não conhecia. Exatamente. Então, né? O que o hospitalista faz? Foi na residência que eu conheci o hospitalismo. E depois, quando eu entrei, via tudo acontecendo, via aquela dinâmica do hospital, falei, se é isso. É isso, quero fazer isso pra minha vida. Vou fazer, nossa, esse negócio aqui é perfeito. E fui. E durante a residência, eu fui fazendo uma residência, que eu falei, eu quero fazer a residência porque eu quero ficar aqui. Eu quero ficar no serviço. O que eu quero fazer depois? Eu não sei. Aí eu desisti de tudo. Assim, eu falei, eu quero fazer clínica médica. E eu quero trabalhar em hospital. Então, eu me dediquei ao máximo, assim.
Isso é legal demais, porque também eu descobri o que eu queria fazer pra sempre na residência. Também eu não tinha essa... Eu tinha outra ideia, depois eu vou contar, mas isso é engraçado. Mas como é que... assim, eu achava que clínico fosse atender só em consultório. Na hora que eu descobri que a gente pode fazer o que a gente faz hoje no hospital, que é o que a gente trabalha hoje em dia, né? Com medicina hospitalar, né? Na faculdade, no internato, a gente tem um internato de clínica médica. Tem. E a gente vê a rotina hospitalar. Porque a minha, eu fiquei... apaixonei pela clínica médica no internato. Eu também. Mas né? não sei, no internato, eu ainda não tinha essa visão do clínico... Privilegiadas, do clínico hospitalista, assim, sabe? Dessa porque eu dessa via... dinâmica. Eu via minha professora como preceptora, uma clínica excelente, que foi quando eu me apaixonei também pela clínica médica. Mas não tinha, eu não sabia que dava para eu explorar esse ambiente tão bem, igual a gente faz hoje, entendeu? Assim, eu fui ver isso, desse mercado... Foi na residência? Na residência, foi. E é isso que é interessante, assim. Quando eu descobri isso, porque o que eu queria? Eu entrei na residência pensando assim, eu falei assim, olha, eu vou fazer residência de clínica porque eu quero melhorar, assim, tecnicamente falando, né? E você já pensava em alguma subespecialidade, não? Não, aí não. Quando eu entrei, aí eu pensei, falei assim, durante a residência de clínica eu defino o que eu vou fazer depois. E onde que entrou a terapia intensiva, doutor Fabrício? Pois é, essa é a melhor história. No meu primeiro estágio, olha só, interessante, eu nunca tinha entrado dentro do CTI da vida. Ele não falou porque ele é humilde. Ele é... Fala a lista aí das especialidades que a gente considera. Não, eu sou O Fabrício, além de intensivista, ele é infectologista, tá? Infectologista, hematologista, oncologista, a gente tá descobrindo ainda. Né? Não. Mas hemato, ele já ganhou o certificado de especialista. O nosso certificado não tem a pretensão de ser o infectologista, né, da nossa equipe, ele é a CCH da nossa equipe, exatamente. Né? Nossa, gente, isso aí é perigoso. Cuidado com o que vocês estão falando aqui. Porque brincadeiras à parte. Ele fez as especialidades de clínica e de terapia intensiva. A gente fala isso tudo porque ele tem muita experiência em todas essas áreas. E aí a gente brinca que ele é todas as especialidades e para nós ele realmente é. É porque eu vejo paciente hematológico desde que eu formei na residência, né? Então é por isso. Mas só por isso, mas eu só sei as questões clínicas desses pacientes. Aí a terapia intensiva. A terapia intensiva foi durante a residência. Interessante, assim, quando eu entrei na residência de clínica, eu nunca tinha pisado dentro do CTI da vida. Então, meu primeiro estágio foi no CTI. Não sabia nada. Eu olhava para o monitor assim, eu falei, que interessante isso, né? Esse paciente, como é que eu encosto nele? Nossa, o Fafá devia olhar para o monitor. Não, eu não sabia, eu juro por Deus. Para mim, aquilo ali, eu falei, gente, o que é isso? Eu caí de paraquedas nessa residência aqui e eu tô aqui dentro desse ambiente que eu nunca entrei. Eu não sei nem como põe a mão nesse paciente. Dá até medo de encostar, né? E fiquei um mês nisso. Aí um mês eu fui me soltando e tudo. Depois eu fui para 2 meses de estágio no pronto-socorro. Aí até eu fui pra enfermaria. Na hora que eu fui pra enfermaria, eu falei, isso aqui é o meu ambiente. Isso aqui é o lugar que eu vou ser feliz. Então, assim, aí fui adorei, me apaixonei com isso, me dediquei pra caramba durante a residência, porque eu queria ficar no serviço. Acabei a residência. Aí, no final da residência, aí no segundo ano, você perguntou da terapia intensiva. No segundo ano, eu entrei no CTI de novo. No que eu entrei no CTI de novo, eu já comecei a ver aquilo ali com uma outra diferença. Como muito diferente, assim, muito. Eu falei, gente, isso aqui é bom. Isso aqui é muito bom. E eu fui, aí passei um mês, depois fui pro HC fazer mais 1 mês de terapia intensiva lá. Aí eu falei, gente, esse lugar aqui é aqui que eu quero ficar. Também. Gosto muito, gostei muito. E fui chamado para dar plantão no CTI. Todo mundo passou por isso, né? Então, assim, fui chamado, entrei como plantonista do CTI no final da residência, pro meio e pro final, e fui ficando no CTI. Quando eu formei, eu continuei pegando plantão no CTI, quando eu formei na clínica médica, e fui convidado para assumir a parte da clínica que toma conta dos pacientes da hemato. Por isso a questão da hematologia aí. A gente fazia clínica médica só dos pacientes da hematologia. Só dos pacientes da hemato. Aí fui apaixonando pelo paciente oncológico, pelo paciente hematológico, que todo mundo no início foi assim, assustador. Também é um paciente mais grave, né? Mais frágil. A gente o cardiologista tem muito medo, né? De paciente hematológico e oncológico.
a gente sabe que foi muito legal, assim. Aí depois disso eu deslanchei, assim, aí virei preceptor de clínica, de residente de clínica médica, no Life Center primeiro. 2 meses depois eu entrei, isso já em 2015, né? 2016, eu já comecei no Life Center, aí depois fui pro Mater Dei. Entrei, né? Eu já era plantonista do pronto-socorro, praticamente desde a fundação da equipe do Mater, e depois fui pro Mater. E me conta, onde que entrou a preceptoria, assim? Quando que isso se encaixou na sua vida? Depois que acabou a residência. Isso, mas aí você já gostava? Muito. Você já imaginava fazendo isso? Fabrício, depois que você terminou a residência, você já foi chamado para preceptoria do Life? 4 meses depois. Foi? 2 meses depois eu entrei no Mater, depois 4 meses depois eu entrei no Life, fiquei. Aí foi só... É importante a gente falar isso, né? Uma residência bem feita... Não, mas é isso que é uma eu dedicação acho que na uma das mensagens que eu sempre residência. Ele falo. falou isso, ele falou assim, eu vi que eu queria ficar aqui no serviço E fez. Eu acho que é legal, né? assim. Uma porque das é coisas um mais... incentivo a mais. Eu acho que tudo que a gente se propõe a fazer, a gente tem que fazer bem feito mesmo. Esse é E é um básico. ponto, é um ponto em comum entre a gente, né? Porque Sim. o Fabrício, né? Ele fez a residência no Life e se tornou preceptor logo depois do Life. Sim, né? sim. O A Mater Carol, praticamente né? concomitante. A Carol fez residência no Mater Dei e imediatamente pegamos ela, porque Ela foi a vimos... mais precoce. Foi a mais precoce. Foi antes dela terminar a residência, né? A gente já convidou ela 2 meses antes. 2 meses antes, né? Por quê? Depois a gente vai falar pelo que a médica que a Carol é. Sim. E eu também, assim, né? Eu fiz clínica, depois eu vou falar, né? Eu fiz clínica. Conta pra gente. Lógico. Termina? Não, mas terminou? a minha história é essa. A mensagem que eu mais queria deixar é o que vocês falaram, assim. Não, os pontos em Mas comuns isso é legal. nossos. Eu acho que o que vocês falaram pra mim é o que é a mensagem pra mim que guiou minha vida até hoje, assim. Que você tem que se dedicar e fazer melhor, sempre o melhor. Pensando, gente, assim, e eu acho que vale muito a pena, assim, vale uma dica. Se eu pudesse dar uma dica, se eu pudesse dar pode dar várias, conselho. agora nós estamos aqui, ó. Open Mas dicas. se eu pudesse dar Os um nossos conselho, ouvintes, eles amam dicas. faça pro residente que tá começando a residência. Vista a camisa do serviço que você tá... Sim. Então, essa já foi uma pergunta que eu recebi no Instagram. Nossa. Dê uma dica para o residente. É isso. Vista a camisa do serviço. Vista a camisa do serviço. Porque eu acho que, assim, porque você tá ali, é sua vitrine. O que eu isso. pensei foi vitrine. nisso. A gente é vitrine da gente mesmo o tempo exatamente. inteiro. Sim. E Desde médico não bate acadêmico, nunca. tá, gente? Não se enganem. Desde a acadêmico, faculdade. né? E eu vou contar pra vocês aqui um caso, assim, de que quando eu tava na faculdade, o meu chefe hoje, no nosso chefe, né? No Sim. serviço, ele foi meu professor na faculdade. E quando eu tive uma oportunidade também de dar plantão no CTI, quem era um dos horizontais tinha sido... era o horizontal quando eu fui acadêmica no CTI. Então, assim, eu acho que ele não lembrava de mim porque eu passei ilesa, assim. Não fiz... É difícil você se destacar um mês como acadêmico, né? no CTI No é CTI. raro. Mas, se eu tivesse feito cagada, ele teria lembrado. Sim. E aí, eu teria fechado uma porta. Então, é lembrar disso mesmo, assim, é importante. Mas conta pra gente, doutora Amanda. Primeiramente, eu vim do interior, né? E De onde? de Pará de Minas. Ah, porque acho que você ia falar o Fui nome da criada, cidade. né? Minha mãe me criou na casa dos meus avós. Tá aquilo, menina criada com Com vô, com vó. Terceiro ano, eu chegava do terceiro da escola e dormia a tarde inteira. E minha mãe falava... E eu falando que eu queria medicina, né? E minha mãe, muito carinhosa, falava, Florzinha... Não faça. Quem sabe, vamos dar uma outra opção pra você, Ah, né? mas isso aí eu já escutei várias vezes. Como né? que uma, né, Coisa uma danada. pessoa Florzinha. né, no terceiro ano vai dormindo a tarde inteira, vai passar na medicina. E aí, não passei no terceiro ano, né? Obviamente. Ué, mas Obviamente. Eu também sou do mesmo jeito. Até isso a gente tem em comum, A gente gente. tem em comum. Não tem nenhum gênio aqui. Definitivamente. É na base do esforço. Definitivamente. Na base Enfim, do mas esforço. aí Trabalho vim que para não Belo acaba mais. Horizonte, era o que eu sempre quis, né, fazer. Não tinha uma outra opção de profissão, nunca teve.
Nunca pensei, desde pequena, eu Outro falava, ponto eu que quero nos ser une médica, também, nunca pensei em outra profissão. E aí vim pra cá, e aí começo a estudar, né? E deu tudo certo. Porque era pra ser mesmo, Sim. né? A vaga a gente tem que fazer o nosso esforço, mas eu acredito que a nossa vaga ali tá ali naquele lugar. Se é pra ser, né? Vai ser. Uma hora vai ser, né? Sim. Sem dúvida. E, enfim, vou resumir aquilo. Aí eu fiz a residência de clínica médica, né? Até no Hospital Universitário das Ciências Médicas. Porque eu sempre também aí na faculdade fiz um internato muito bom. Meu internato de clínica foi no Odilon Berens. Lá é E ótimo. a clínica médica lá era assim. Continua muito sendo, né? boa. Na minha opinião, Preceptores é muito uma bons. residência de clínica médica Então, renomada isso na já cidade. me motivou e realmente, assim, minhas amigas, né, da faculdade falavam, Amanda, se você não for clínica, eu lembro direitinho a Mari falando, se você não for clínica, a Maria Isabela, você não vai ser mais nada. Eu nunca quis fazer cardiologia, né, nunca pensei em fazer cardiologia, eu queria fazer clínica médica. E é importante fazer... Eu achava importante a equipe da clínica médica, o jaleco, clínica médica, achava super chique, né? Porque são... Que legal saber disso, né? Muito legal. Achei massa isso. Porque... Achei massa. Porque a gente, uma especialidade, nós temos uma especialidade, gente, que assim, todo mundo pergunta, mas você forma na faculdade, você é clínico. Mas não, aquele clássico, né? Mas quem não conhece. Fez o quê? Fez clínica. Não, mas o quê? Você só fez clínica. Então você não fez residência? Mas o Lucas, meu marido, ele sempre falava isso. É clínico. Aí depois que eu fui explicando pra ele, que ele foi entender o que é ser... É uma especialidade médica. É uma especialidade, gente. O que é ser clínico, É até bom. O médico, para as pessoas não médicas que vão nos assistir, o médico forma generalista, ele não forma clínico. Exato. Clínica médica é uma especialidade médica que você forma e faz residência. E a Né? gente... E 2 anos. Aumentar para 3. E a gente fazer parte de uma preceptoria, de uma clínica, né? Da clínica médica, formação de clínicos, formação, né? É isso muito uma responsabilidade enorme. É enorme, mas isso né, é uma honra. Mas uma baita responsabilidade. E aí eu fiz a clínica médica no hospital universitário, né? E aquilo, não tinha uma subespecialidade que eu queria e tal. E aí veio a cardiologia. Fiquei na dúvida entre terapia intensiva e cardiologia. Né? Tentaram me desviar da cardiologia, mas... Teríamos uma outra intensivista na equipe. E o intensivista é um médico bem completo, tá, Fabrício? Mas a cardiologia... Não vamos brigar aqui agora, né? Porque é o primeiro podcast. Depois entra as brigas aí, a gente vai fazer os pontos. Nós vamos acertar nossas arestas. Vamos. E aí... A doutora Amanda foi chamada outro dia de ortopedista da clínica. Pois é, cara, eu ia falar isso, mas como é o primeiro podcast... Eu achei que você não fosse... Como é o primeiro, eu ia falar... eu não vou falar isso, jamais. Eu nunca falei isso. Sabia que... Eu nunca falei isso, nunca considerei isso. Eu nunca falei isso, nunca falaria isso, jamais. E aí eu fui... Aí fui pra cardiologia e fiz residência de cardiologia no Hospital Vera Cruz, que tive uma preceptoria muito boa. E aí entrei... O Vera Cruz, com as mudanças que tiveram, né? Assim, agora é um hospital totalmente diferente, mas a cardiologia lá sempre foi uma especialidade muito forte, né? Muito forte, foi. E eu peguei essa fase muito boa. De cardiologia muito renomado, né? E... Neurocardio. E aí entrei de cabeça na cardiologia. Falei, pronto, não quero mais nada, só quero cardiologia. Uhum. E aí terminei a cardiologia e, assim, eu falo isso, o hospital, assim, do meu coração foi o Hospital das Ciências Médicas, que foi onde eu fiz clínica médica. E eu saí da clínica médica, da residência, quando eu terminei, falando, eu vou voltar. Eu ainda vou voltar pra cá, porque foi um hospital que eu fiz a clínica médica, que era o meu sonho, né? Eu acho que a gente tem isso, assim, vira meio casa nossa, onde a gente faz residência. E aí eu fiz uma residência de clínica médica muito boa, né? E liguei para os meus preceptores, né, que já me conheciam, diretor, falei, olha, estou terminando a cardiologia, gostaria de voltar. Foi aí que eu tive convite de fazer parte da preceptoria
da cardiologia no Hospital das Ciências Médicas. Legal. Que foi uma realização na minha vida, assim. E eu falava, olha, eu não preciso de mais nada na minha vida. E foi muito interessante isso. Eu falava, não preciso porque eu tô realizada profissionalmente. Na cardiologia, aqui no hospital que eu sempre quis, aí preceptoria, residência, né, um serviço muito bom e tal. Achava que eu estava realizada, mas não estava. Por quê? Porque Faltava aí gente. faltava, né? Aí voltou, teve a oportunidade para eu voltar para o Mater Dei, né? Eu sempre eu fazia parte, eu era plantonista da Clínica Médica 4, no pronto-socorro, e via que era uma equipe muito boa. Que é a nossa equipe, né? Que era a equipe, o Fabrício já fazia parte da equipe. Escutava muito falar do Dr. Fabrício. Eu falei, opa, esse clínico aí é bom. Né? Intensivista, todo mundo falava muito bem dele. Eu falei, né? Do nosso coordenador também, do Marcos Vinícius e tal. Eu falei, olha, é uma equipe muito boa e sempre quis, assim, porque eu tenho um perfil de enfermaria, né? Você gosta de enfermaria, eu gosto, né? de atenção, né? Disso. Mesmo, né? É onde tem mais dinamismo, eu acho, né? E aí teve a oportunidade, aí quando eu entrei, que eu voltei para a clínica médica, que eu vi que minha cabeça abriu de novo, porque a subespecialidade te foca ali naquilo, Dá né? uma limitada em uma limita parte, né? Querendo ou não. Sim. E aí minha cabeça, abriu de novo e eu voltei a ter muitos desafios, porque eu tenho muito mais dificuldade na clínica médica hoje do que na cardiologia. Para mim é muito mais difícil manejar um paciente clínico, porque vem Pela tudo pra complexidade, gente, né? Tudo Vem todas Mas as doenças. Mas é isso que encanta a gente E também, é isso né? que é o desafio e é isso que encanta. É o mais bonito. Então, quando eu achei que eu tava realizada, eu vi que eu não estava realizada. E é uma coisa que a gente não pode acomodar, né? O comodismo. Eu vi que o quê? Que a clínica médica, né, lá, ter uma equipe igual Preencher a gente tá com vocês, que eu Você nem sabia que eu nem sabia, né, que tinha, e me deu uma razão, assim, de novo pra medicina, assim. E né? novos desafios, aquele estímulo pra estudar coisa que você já tinha visto e que vê de novo, né? Motivação mesmo. Eu acho que desafio. Tá aí uma palavra que eu acho que tem que estar... Outra dica? Outra dica dicas? ou sugestão ou conselho. Se desafie, sabe? A gente tem que... Aí a gente ficar Sai no das lugar... nossas zonas de conforto, né? Exatamente. Você ficar achando que... Eu já escutei isso várias vezes de você. A gente achar que a gente tá pronto e acabado, assim... O perfeito tá morto, né? Então, assim... Então, a gente achar que a gente tá... pronto, assim, olha, agora pra frente, tudo bem. Pode chegar uma época da nossa vida que a gente vai falar assim, olha, agora eu quero... Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Parar. Mas eu acho que principalmente o médico jovem, assim, como nós, pouco tempo de formado, né? A gente tem que buscar, eu acho que diariamente, desafios, mudanças, tentar o novo sempre, sabe? Além de estudar, eu acho que estudar faz parte do nosso dia a dia, né? assim. Mas e eu aí, acho estudando, assim, cada vez mais, é clichê, mas é aí que a gente, diante Exato, de um paciente exatamente. que tem uma doença que a gente já tá cansado de ver, a apresentação é diferente, né? Porque é o doente, não lê o livro, né? O doente não lê o livro. Essa é uma das fases mais legais que tem em medicina. E aí ele se apresenta diferente, e aí nós temos que sentar lá, estudar e discutir, é legal demais, é encantador mesmo. Carol, fala de você agora. Gente, ela acertou meu nome, ela só me chama de Carolina. Não, agora eu tenho que acertar, porque eu tô em redes sociais. Eu tenho que, né? Bom, então, quantos anos você tem, doutora Amanda? Você escapou da aula, você achei que você ia fazer, Fabrício? Eu esqueci dessa pergunta, eu fiquei preocupado aqui, tô escutando a história dela, da carreira dela. Eu tenho 27 anos. Entendi. Tem 34. Tem cara de 27, 34, amiga. com carinha de 27. De 27. Carol, Entendi. então fala um pouquinho, porque a gente participou da legal, sua história, então... Vocês vão adaptar. Então, assim... Nós nos conhecemos, respondendo outra pergunta do Instagram, a gente se conheceu, eles foram meus preceptores. Eu tenho 30 anos, eu sou de Belo Horizonte mesmo. Me formei na UFMG, quando o Fabrício estava... Ele é da 132, eu sou da 144. Exatamente 12 turmas depois. Somos turmas do meio do ano. E meu sonho também sempre foi fazer medicina, não imaginava fazendo outra coisa.
fiz cursinho também. E quando eu não passei no primeiro ano, no terceiro ano também era, nossa, festinha, tal, tava começando a namorar, não tava querendo muito saber estudar, não. E minha mãe tá assim, ô filha, eu acho que não vai dar certo desse jeito que você tá fazendo, não. E não deu. Mas tudo bem, primeiro ano fui. Até uma dica pra quem tá nesse processo aí de passar na faculdade, porque é um momento muito angustiante. Eu acho que de toda a trajetória da medicina, esse momento do cursinho é a pior parte, assim, que gera muita angústia, medo, muita ansiedade, a sensação muita que você tá ali, a sensação que você tá perdendo tempo, parado no exato. tempo, porque todos os seus amigos estão fazendo alguma coisa e você tá ali, né? Mas, assim, acho que é fazer o que você quer e ter certeza do seu propósito e continuar nesse caminho. E aí, fiz um ano de cursinho, não passei e fui para outro ano. Aí, nesse segundo ano, a conta vai chegando, cursinho é caro. E aí, fala, filha, será que não tem outra coisa que você gosta? Florzinha, será que não tem outra coisa que você gosta? Você queira fazer? Eu falei, mãe, não Sempre tem. tem a palavra de apoio, né? Sempre tem. Essa palavra é maravilhosa. E aí, não tinha mesmo. E eu pedia pra Deus, falava assim, eu fui fazer uma prova, um vestibular que era na UFMG. Eu entrei na UFMG, gente, meu coração até palpitou lá no campus da Pampulha. Eu falava assim, não, mas é aqui que eu quero estudar. E aí, Deus é generoso, eu passei e foi uma realização, assim, uns grandes sonhos da minha vida. E me formei, e aí minha faculdade inteira foi basicamente enviesada para pediatria, adorava. Queria fazer pediatria e fiz iniciação científica, projeto de extensão, artigo, tudo de pediatria. Meu primeiro internato foi de clínica médica. E aí eu conheci minha grande inspiração, Luciana Cristina, que foi minha professora do internato, por quem eu tenho um enorme carinho mesmo, assim, e falo dela com muito apreço mesmo. E aí deu uma palpitada. Eu falei assim, gente, eu acho que é isso aqui, né? Pediatria, não. Você já falou isso pra Luciana Cristina? Já, ela sabe. E aí, eu encontrei com ela depois, falei com ela. Acho que eu escrevi pra ela no meu convite de formatura e tal. E aí, o internato seguinte foi de pediatria, foi muito legal, adorei. Minha preceptora também, eu adoro, a Carla. Fiz outro projeto de pesquisa na área, era paciente oncológico pediátrico. Uhum. E aí, mesmo assim, eu falei assim, não, é clínica médica mesmo, não tenho dúvida. E aí, a gente tinha um internato optativo. E a Ana Laura, minha colega da faculdade, minha amiga, era muito sortuda. E aí, eu grudei nela, falei assim, Lau, você que tem que participar do sorteio e vamos falar pra Luciana aceitar 2. E aí, ela aceitou e a Lau foi a primeira a ser sorteada. A gente conseguiu fazer o internato de clínica com a Luciana de novo. Porque eu falei assim, gente, eu preciso aprender mais com ela. Uhum. E aí, era aquilo. Eu olhava pra ela e falava assim, gente, um dia eu quero ser assim, que legal, tal. E pra prova de residência, a gente que fez o FMG, você fica muito enviesado ali, HC. HC foi minha primeira opção. Só que eu queria muito fazer residência. Eu não queria ficar trabalhando um ano, eu queria adiantar, porque eu queria ter filho também. Logo, assim, tava no meu planejamento. E aí, eu coloquei várias opções, dentre elas especializações de clínica médica também, não só residência. E aí, passei. Eu fiz PSU, na época era a prova maior. Eu passei num programa lá no Biocor. Comecei. E aí, abriu minha mente para o hospital particular. Falei assim, gente, tá aí. Eu acho que eu quero fazer em hospital particular. E eu sou mineira, sou de BH. O Hospital Mater Dei, o nome é grande e tal. Quando fez aquela unidade da Contorno, eu passava com meu pai lá em frente e falava assim, pai, meu sonho é trabalhar aqui. E aí, falava assim, você vai trabalhar, filha? E aí, quando eu comecei a pesquisar e conversar, tá aí outra dica para quem tá no final da faculdade. A melhor forma de você se informar sobre o programa de residência é conversando com quem faz residência no serviço. Porque é muito dinâmico. Então, assim, em 2 anos pode mudar. E aí, sempre é bom conversar com o residente. Eu conversei com alguns residentes, principalmente a Bárbara, ela fala que ela que me fez fazer residência no Mater Dei. E aí, eu falei assim, gente, quer saber? Eu quero fazer no Mater Dei. E eu tinha pontuação boa, eu fui bem no PSU. Eu mudei minha ordem. Quando saiu o resultado, você pode mudar a ordem. Você podia, eu não sei se é assim ainda. Eu mudei minha ordem, coloquei Mater Dei no primeiro. Aí eu passei em primeiro e entrei. Na minha residência, a ideia era essa, assim, mais um ponto em comum nosso. Porque é vestir a camisa do hospital. Do que você tá fazendo, gente. Não é só hospital, não. Do que você propõe a fazer, você tem que fazer o melhor. E eu falei assim, é isso. Eu quero trabalhar aqui depois. Eu quero ser absorvida. Então, eu vou dar o meu melhor aqui, me dedicar.
E aí, isso envolve um tanto de coisa. Não ter preguiça, não reclamar. As pessoas sempre perguntam assim, mas por que você se destacou tanto na residência? Muito da minha personalidade mesmo, eu acho, do convívio fácil com todo mundo, dessa dinâmica de vestir a camisa da equipe, mas também de não reclamar, de não ficar com pecuinha. Você está se propondo a isso. Você começou a residência, ninguém começou com uma faca no seu pescoço ali pra você começar a residência. E tem data para começar e data para terminar. Isso, né? É um exatamente. tempo só, é um sacrifício. Então, são 2 Isso é mais anos importante. pauleira. São 2 anos pauleira. Eu preparei pra isso. Eu falei com minha família, eu falei com meu marido, já era casada na época. Falei assim, olha, vai ser faca na caveira. Vou ter que aguentar. E é isso, eu quero isso. Faz parte. Eu sei que eu vou me tornar uma médica melhor assim. Então, acho que ter isso em mente, assim, que o seu objetivo é maior do que aquilo que você está passando no momento. E aí, na residência, logo no primeiro ano, eu também fui... Meu primeiro estágio foi no CTI. E aí, foi de madrugada que a gente soube. A gente começava num dia e a distribuição foi na madrugada. Eu liguei pra Laura, essa Ana Laura, minha amiga, a gente fez residência junto também. E aí, eu liguei pra ela e falei assim, eu vou começar no CTI, eu não sei nada, tô desesperada. Ela, não, vai ser bom, tentando, né, aquela amiga, esforça. O reforço positivo, não, vai ser bom, paciente grave, você já vai sair com uma bagagem. Eu amei o CTI. E lá no Mater Dei, a gente tem... A residência tem essa característica de ser muito forte de terapia intensiva. E aí, eu respirei, eu bebi dessa água. Quem bebe dessa água é difícil de você beber depois outra água. Um tintinho que é Você não bebeu da cardiologia. Não bebi, amiga, eu não vou beber. É uma cachaçinha boa. E aí, eu já amei. E aí, precisava de alguém, sei lá, você dava plantão na enfermaria, dava plantão como internista, dava plantão no pronto-socorro como internista e na terapia intensiva. Eu sempre pedia para me colocar na terapia intensiva, porque eu adorava. Porque a terapia intensiva é uma continuidade da clínica médica, né? Eu acho que a clínica médica é velocidade 100. Tipo, por isso que fascina mesmo. Quem gosta de clínica médica, isso é fascinante. Isso tem alguma, né? Você fala isso para intensivista, ele não gosta muito não, sabia? Falando que a terapia intensiva é a continuidade da clínica. Realmente, assim, porque são... o raciocínio é fazer terapia intensiva com clínica médica antes. Eu tenho algumas ressalvas do currículo atual da terapia intensiva. Mas fazer... Que mudou, para quem não sabe, eram 2 anos de clínica. Clínica era pré-requisito para terapia intensiva. Exato. Hoje em dia, são 3 anos, entrada direta para terapia intensiva. E não precisa mais de clínica médica como pré-requisito. Exatamente. Então, eu tenho... Uma das ressalvas que eu tenho é essa. Porque o clínico, eu acho que no CTI, ele tem um destaque. Por quê? Porque terapia intensiva feita com uma base de clínica médica, você tem uma qualidade muito maior. E eu acho que você tem uma visão mais completa do paciente também. O que a maioria das pessoas acha, sinceramente, que a terapia intensiva ajuda na clínica médica, eu acho o contrário. Eu acho que os dois. Eu acho que os dois. Estar na terapia intensiva, enquanto clínico, também te atualiza na visão do paciente grave. Eu acho que as duas dinâmicas são verdadeiras, mas assim, A terapia intensiva, a clínica médica ajuda muito mais a terapia intensiva do que a terapia intensiva ajuda a clínica médica. Eu acho puxar a sardinha pro nosso lado. Não, mas não é nem... Então, assim, eu acho que terapia intensiva é uma especialidade com especificidades que, sinceramente, são muito potencializadas quando você tem clínica médica. E é por isso que o clínico no CTI, eu acho, que quando ele entra no CTI, o clínico, quando ele entra, ele fala, nossa, esse lugar aqui é muito bom. Porque esse lugar aqui eu vejo... Quando você gosta de clínica médica, né? A coisa acontecer. Aqui acontecer numa velocidade grande, numa gravidade grande, num dinamismo muito, muito legal, assim. E onde você consegue aplicar de maneira até rápida mesmo e constante, o raciocínio clínico. Sim. Então, assim... E é desafiador. Aquilo que você falou do desafio... O CTI, assim como a enfermaria, né? O CTI, ele te desafia, mas os desafios são... Você tem que resolver mais rápido, assim. Exatamente. Celeridade. É o desafio e o cronômetro do lado. Então, isso dá uma adrenalinazinha. Eu acho que é um diferencial também. Eu acho maçante. Terapia intensiva, dinâmica ali... Cobra cultura, adoro. furo,
cobra Mentira, tá cultura, falando disso. sobe, desce Nora, põe, tira põe, acesso. tira acesso, é isso. Dialisa, não dialisa? Põe catéter, Não. liga a Nora, desliga a Nora, tira o catéter, Vê as põe- culturas, troca cobre antibiótico. função renal. É Exatamente, isso. É entendi. brincadeira. Carolzinha, mas termina, se você te então, falar a aí sua... eu comecei na clínica médica, comecei na terapia intensiva e eu dei muita sorte, era uma coisa que eu pedia muito a Deus também, que o ambiente fosse bom, porque isso também conta muito na residência, né? Pra você gostar da experiência, que é um lugar que você não tá na sua zona de conforto, quem tá junto com você ali faz diferença. Então, eu tive a sorte de ter colegas maravilhosos que me permitiram ter 2 anos de clínica médica muito bons, assim. Eu tenho muitos momentos bons, da saudade mesmo, da época da residência. E aí, saí do estágio na terapia intensiva e comecei de clínica médica mesmo, na unidade de internação. E aí, eu discutia com os preceptores, tipo, final de semana e tal, eu falava assim, gente, é isso que eu quero ser preceptora. Aí meus amigos falavam assim, Carol, que preceptora, de onde você tirou isso? Eu falei, mas é isso que eu quero, elas, mas como que você vai ser? Eu falei, não sei, eu vou ser preceptora. A palavra tem poder, meus amigos. Outra mensagem desse primeiro episódio, muitas mensagens nesse primeiro episódio. E aí... E você tem saudade da residência, né? E 2 meses antes de você acabar a residência, você virou chefe. Qual é a Mas sensação? Virou preceptora, chefe da internação, né? Então, conta pra gente. Eu vou contar como que esses meninos fizeram. Então, eles foram meus preceptores na residência. A gente se conheceu assim. E eram preceptores... Não é porque eles estão aqui, nem porque a gente tem uma equipe juntos hoje. Mas pessoas que eu admiro muito, assim, enquanto profissionais... E enquanto colegas de trabalho, chefes, e eu acho que a gente compartilha, é por isso que a gente dá tão certo, da mesma filosofia mesmo, assim. A gente tem um olhar da medicina muito parecido, assim. O amor e o olhar. Eu acho que os nossos valores dentro da medicina, eles são muito parecidos. E isso não é fácil de encontrar, não, assim... acho que isso diverge muito, sabe? As prioridades, a forma de fazer a medicina, ela é muito ampla. E eu acho que a gente se encontrou aí. Nossos caminhos se cruzaram. E tava para acabar, eu tava com a Ana Laura de novo. A gente tava junto, rodando numa equipe. E aí, eu recebi uma mensagem falando assim, encontra com a gente aqui no café rapidinho. Aí, gente, o residente vai saber o que eu estou falando. Passa um filme da residência inteira. Tava acabando, tá na residência inteira. Eu falei assim, o que eu fiz de errado? Tava saindo um preceptor da nossa equipe, Mas né? ninguém sabia. Eu não Que sabia. era o Eduardo, Eduardo tava saindo. Eu não sabia. Isso Um era uma abração pra informação ele, que eles E a gente tinham. precisava Ótimo. colocar alguém, A gente né, precisava de uma no pessoa. lugar. Uma Aí pessoa... foi quando a gente convidou a Carol. E aí eles me chamaram pro café e aí foi isso. Tava lá o Dudu também. E aí eu falei assim, gente, os 3 aqui, a minha mão suava frio. Minha mão já é gelada, os pacientes já reclamam habitualmente. Mas a mão tava congelando, suando frio. Eles falaram assim, o que você tá nervosa? Eu falei, porque coisa boa que não é. E era a melhor coisa. Outra realização de um sonho. Que era sonho mesmo, assim. Eu falava com meus amigos, falava, se eu pudesse escolher uma equipe, a equipe da qual eu faço parte hoje. Então, de novo, Deus foi generoso comigo. E... Deus foi generoso comigo e com o Fabrício, né? A Carol completou a gente. Tudo que a gente não tem, a Carol tem. Não. Né? Eu acho que a gente se completa mesmo, assim. Por isso tudo que eu já falei. E aí foi uma grande realização, de novo. Eu acabei a residência já com o trabalho de preceptoria e com isso, com essa realização desse sonho. E, ao mesmo tempo, um desafio também, né? Porque era sair da minha zona de conforto de novo. E você tava falando de desafio, eu lembrei de uma coisa... Quando eu tava no R2, fui convidada para dar plantão como plantonista no CTI. E aí, dá muito medo, assim, quando você vai se propor essas novas funções, né? Eu falava assim, gente, será que eu tô preparada? E a gente nunca vai saber. É claro, gente, isso não quer dizer você se colocar disposto a realizar uma tarefa da qual você não tem habilidade e competência para fazer. Mas é porque sempre, para esse primeiro passo, a gente vai achar que a gente não tá pronto mesmo. Então, você tem que se propor a fazer isso mesmo, sair da sua zona de conforto. E foi isso que eu fiz. Então, no R1 ali... Começo do R2, comecei a dar plantão no CTI. E aí que eu comecei a amar essa especialidade mais ainda. Quase fiz terapia intensiva, mas fui chamada para preceptoria. E uma coisa era incompatível com a outra. E a Carol foi cotada para entrar em outras equipes, né? E nós somos, né, Fabrício? E a gente é muito
feliz pela Carol ter escolhido ficar com a gente. Então, isso é importante falar mesmo, Não, né? mas é porque, senão, é interessante isso, assim. E é bem legal a gente falar que quando a gente trabalha, quando a gente faz o que ela fez na residência, o que você fez, o que eu fiz, mas a Carol fez isso com uma capacidade, com uma qualidade muito grande, assim, você vai se destacar. Particularmente a turma dela de residentes do Mater Dei, eu já falei isso várias vezes para vocês, é uma turma que se destacou na história do Mater Dei. Por essa capacidade técnica. E eu acho que a gente trabalhava muito igual, assim, muito. Exato. Vestia a camisa do outro, além de vestir da equipe. Exatamente. Era assim, não, mas eu tô precisando de não sei o quê. Não, deixa que eu faço, depois a gente vê. E Exato, assim. Então são muitos. Jogava junto. E se dedicavam muito e tudo. Então eu acho que isso para mim foi o mais importante. Fabrício, eu lembro você me falando assim. Sem dúvida, rapidinho, sem dúvida, foi uma. Você falou da Ana Laura, sua amiga que tá em São Paulo agora. Fazendo card. Beijo, Ana. Influenciada pela. Beijo, Ana Laura. Então, assim, quando as pessoas, ela ia se destacar, como alguns colegas dela se destacaram, mas não tem dúvida que iria se destacar e iria ser convidada para ficar no hospital. Então, assim, as propostas iam aparecer. Então, iam aparecer de todas as equipes. Então, assim, ia aparecer, e como apareceu, né? Eu lembro você me falando, Amandinha, a gente tem que ir antes, porque ela vai ser convidada por outras equipes. Mas a ideia era essa, assim, quando surgiu a ideia... Ele nem dormiu à noite enquanto... Nem dormia. Quando a gente pensava que pudesse ser, eu falava assim, gente... Gente, eu não sabia de nada, porque eu nem sabia que o outro preceptor ia sair. Então, pra mim, foi uma surpresa enorme. E eu tive que guardar segredo, eu ficava assim, meu Deus, eu vou morrer. Porque eu não tenho dúvida que teriam propostas, essas propostas seriam excelentes propostas. Mas então, a nossa é muito melhor, né? Trabalhar com muito mais, trabalhar não tem preço. Isso aqui não é, a gente não tá babando ovo aqui, não, porque realmente esse amor, ele é diário e constante. Você não precisa, assim, eu acho que daí vem a construção do que a gente faz e é hoje, né? Então, eu acho que é o mais interessante, assim, é bom trabalhar na equipe que a gente tem hoje. É bom ter essa troca que a gente tem hoje. Sabe por quê? Eu ouvi falar de uma residente nossa, que o ambiente profissional, ele às vezes é muito agressivo, o ambiente médico, assim, uma competição muito grande. Às vezes, sei lá, isso é constante, né, gente? É uma continuidade de trabalho. Então, a gente pega... paciente que foi manejado no pronto-socorro por outro médico. Então, se você entra numa constante de falar mal da conduta do outro profissional, isso não é saudável, né? Isso não torna um ambiente saudável. E a gente vê isso acontecer muito. E o que ela falou é que isso nos diferencia mesmo, assim, porque... Primeiro, quando acontece, a gente corta, não existe isso, a gente não dá espaço para isso e a gente não faz isso entre nós mesmos. Se um esquecer uma coisa um dia, o outro vai lá e complementa no outro dia, porque isso é time, né? Assim, é um pelo outro mesmo. E é assim que a gente acredita que as coisas funcionam. Para finalizar, uma coisa que me perguntam muito, por que eu não fiz, né, terapia intensiva, que seria outra subespecialidade, porque eu tive essa proposta de preceptoria, ela era incompatível com a residência de terapia intensiva e eu sou muito feliz, acho que eu sou grata mesmo de não ter feito, não fico frustrada. Eu sou só clínica médica, eu sou a única dos 3 que sou só clínica médica. Escuto frequentemente, nossa, mas por que você não fez residência? É assim, vai ser, mas é... Mas agora, com esse podcast... nós vamos difundir a ideia do só clínica médica. Clínicos vão mudar. Vários os conceitos alunos, vão mudar. Não, e vários alunos falam assim, Carol, eu professor, eu só quero ser clínica. Eu falo assim, vem comigo. Assim, faz clínica médica. É bom demais, faz só clínica que é bom. Vou ler umas perguntas aqui. Alguém que fala mais alguma outra coisa que eu deixei de falar? Acho que você, perfeito. Acho que é isso, né? Fabrício, deu uma dica para um residente, que é vestir a camisa. Uma dica para um acadêmico ou para um médico recém-formado? Qual que você prefere? A gente pediram dica para os dois. Para o médico recém-formado eu tenho.
Pode falar, mas eu tenho. Então, fala Faça você. residência. Nossa, Sim, pro médico recém-formado. eu também. Faça residência. Faça residência. Se especialize. Pro aluno, seja interessado, examine o paciente, estude casos clínicos, interesse. E lembre-se que vocês são vitrines ainda na faculdade. Então, vocês vão... Gente, mesmo quem quer oportunidade em outros lugares, vamos supor... eu tô fazendo faculdade aqui em Belo Horizonte, mas eu quero fazer residência em São Paulo. Então nem vou dar raça aqui, não. Nem vai servir de nada para mim. Pelo contrário, o tanto de networking que a gente faz na faculdade, e isso vai abrir porta depois. Então, assim... A gente não é ensinado na faculdade, Carol, assim, uma coisa que é fundamental, que as outras profissões fazem, mas a gente não faz. Nós não temos na nossa formação isso. As outras profissões na faculdade, elas te ensinam isso. Que você... A gente tá aqui para fazer isso pra eles. Na faculdade, você tem... você começou, gente, trilhar o seu caminho, sua história profissional. E a história profissional começa no primeiro período da faculdade. Então, assim, sua carreira profissional. A sua carreira profissional ela não começa depois que a faculdade acaba. As outras profissões, eu acho que isso é um pouco mais claro do que na medicina. Sim. Na medicina, a gente tudo. Eu faço a faculdade esperando eu me formar. E quando eu me formo, eu falo assim, tá bom, agora eu vou fazer uma prova para fazer residência. E depois que eu vou trabalhar. Ou então, o médico é muito assim, né? O estudante de medicina fica ali bitolado na importância do currículo, que eu quero fazer um currículo. Você passa a claro residência fazendo... que o currículo é importante. Mas, primeiro, não façam a sua faculdade só pelo currículo. E, segundo, tem gente que tem um currículo ótimo e é péssimo de relação interpessoal. Essa pessoa não vai ter as mesmas oportunidades de que, talvez, uma pessoa com um currículo um pouco pior, mas que é boa de relação interpessoal, que é comprometida. Então, esses soft skills aí que a gente sempre bate na tecla mesmo, assim, de habilidade de comunicação, de se importar verdadeiramente com o paciente, isso tudo é o que diferencia o profissional. É claro que isso tem que estar aliado de capacidade técnica, de especialização, de buscar se diferenciar. Mas é uma coisa andando junto com a outra. E talvez na faculdade a gente ainda não tenha maturidade para entender isso, né? Para enxergar esse todo mesmo. Mas eu acho que na faculdade que a gente constrói, né? Tem que construir isso. Isso é muito importante. Então, dica pro acadêmico já foi. E dica pro recém-formado, faça residência. Eu acho que é isso. Eu também faria isso. Não tem dúvida. Fala a diferença do clínico pro infecto. Clínica... a gente falou tanto de clínica médica aqui. Tem diferença? Tem diferença. O Fabrício não, ele é os dois, tô brincando. Os dois, é por isso. Tem diferença. Infectologia é uma especialidade. Você é o clínico e você é infecto. Clínica médica é outra. Clínica, né? Antes. Infectologia tem entrada direta. Infectologia é entrada direta, você tem um ano de clínica médica. Mas clínica médica é uma especialidade. Eu falo que é medicina de adulto, né? Medicina de criança, pediatria, a parte cirúrgica, cirurgia, mulher, ginecologia e obstetrícia, né? Então, assim, do aparelho reprodutor feminino, né? Ginecologia, obstetrícia e clínica médica e medicina do adulto, assim. Então, é uma especialidade médica. Infectologia, não precisa nem falar, o nome já fala, né? Então, assim, doenças infecto-contagiosas dentro da clínica médica, talvez seja um braço ali, mas que não precisa de fazer clínica médica para você ser infectologista. O mais sério aqui da equipe é o Fabrício. Vocês devem estar percebendo, né, nesse podcast. Então, ele sempre vai ser... Ele é sério e eu e a Carol, nós vamos dar uma quebrada. Né? Como conseguir sucesso em um consultório de clínica médica, sem subespecialidade, só clínica médica? Só clínica médica. A gente tem vários exemplos aqui em BH de clínicos que são só clínicos e são super renomados. Para mim, o segredo principal é cuide do seu doente. Cuide do seu paciente, se preocupe com ele, se dedique a ele, estude, debruce sobre o caso clínico do seu paciente. Então, assim... Fazer além do básico, né? Não faça diferente, faça melhor que você puder pelo seu paciente. E assim, eu acho que o sucesso é esse. Também, além disso, ter calma. Ninguém vai terminar uma residência de clínica médica. O consultório é um negócio construído também. É claro que você já consegue, ainda na residência... Sem ansiedade, ainda né? na residência, você consegue várias
pacientes perguntavam se eu atendia em consultório. Então, isso dá para ser construído ainda na residência. Mas, para construir essa reputação, isso também demora um tempinho, né? Inclusive assim, na especialidade. Inclusive na especialidade. Na subespecialidade, né? Da clínica médica. Como estudar os casos clínicos da residência? Como é a residência de clínica médica? Dia a dia? Olha, eu vou começar falando essa. É muito variado, assim, o programa, a depender do hospital muito, né? Que você faz. Mas, basicamente, você tem a rotina ali dos pacientes internados, pronto-socorro, um pouco de terapia intensiva, todas as residências rodam, né, no CTI. E ambulatórios. Em geral, acho que é isso. Algumas especialidades são obrigatórias, tá? Cardiologia, pneumologia, nefrologia. São obrigatórias de toda residente de clínica, tá? O residente tem que ter essas especialidades, tem que ter estágios. Tem que passar por elas, passar né? Por todas elas. São obrigatórias essa. Gastroenterologia, falei de gastro, pneumo, nefro e cardio. São 4. Então, são 4 especialidades que tem que, além de PA, pronto-socorro, como a Carol disse. E aí, eu acho que a rotina de estudo, primeiro, tem os estudos, os assuntos obrigatórios, né? Que o MEC, ele direciona isso, que tem que ser abordados de forma teórica. Então, gente, outra coisa, assim, procurem saber sobre a parte teórica da residência de vocês, que é super importante. Não é porque vocês estão na residência, que é um ambiente acadêmico e tal, que vocês vão aprender de orelhada. É muito diferente a residência que tem essa prática da medicina baseada em evidência e discussão de caso com a melhor evidência, clube de revista trazendo aí atualizações dos assuntos mais recorrentes. Então, é assim que funciona. Sim. Além disso, tem as discussões dos casos diários que a gente tem. Então, vamos supor, a gente está com um caso lá de um cisto pancreático. E aí, a gente vai estudar diante dos desafios que aquele caso nos propõe. Então, os residentes, eles vão, a gente faz algumas perguntas. Então, é bem dinâmico mesmo, né? Assim, acho que uma dica é você revisar os conceitos daqueles casos que você está vendo na hora. Porque aí você vê e aplica. E aí fica mais difícil de esquecer, né? Com certeza. Sim. E sistematizar, mesmo na residência, esse estudo. Para fechar as perguntas, alguma dica para quem ainda não aprendeu a conciliar vida acadêmica com a vida pessoal? Quem quer responder essa? Vida acadêmica ainda como aluno? Eu vejo os meninos sofrendo demais com isso, assim. Eu acho que tem muita ansiedade, né? Ansiedade, excesso de cobrança. Entram na faculdade achando que no primeiro período eles têm que ter já artigo, tá pulando liga. Partes. Até eu queria chamar a Gabi para responder essa pergunta. Tudo. A Gabi é a irmã da Carol. A Gabi pode responder essa pergunta. Tudo. A Gabi ela tá em qual período? No seu tempo. Gabi tá indo pro quarto. Pro quarto. Mas então, assim, tudo no a seu gente tempo, conversa né? muito sobre isso. É tudo no seu tempo. Eu acho, gente, saber que... A gente sabe muito isso. A medicina é uma parte da nossa vida. Ela não é a nossa vida. Então, assim, tem médico que vocês vão ver falando o contrário. Mas pra gente, essa é uma verdade, assim. A faculdade de medicina é uma parte da sua vida. Se você não tiver com as outras partes também realizada nessas outras partes, vai virar um tormento aquilo pra você. Vai virar um fardo. E não é isso que a gente quer. Então, saber disso e gerir melhor o seu tempo. Então, se programar, ter tempo pra estudar, ter tempo de fazer uma coisa que você gosta, de lazer, sair com seus amigos, sair com o namorado, ter tempo pra família, aniversário. Porque a fase, quando você é aluno, é a fase que a gente consegue fazer isso um pouco. Exato. Sair, ter um pouco de lazer. Isso. Né? Então, vai ter depois também, mas é uma fase que você tem menos responsabilidade. Sim. Menos responsabilidade, né? Então, a partir do que você formou, você tem um CRM ali e você tá meio que sozinho. Na residência, você ainda tem uma preceptoria, um amparo. Mas na faculdade, não. Então, é o momento de você aproveitar essa parte, mas também de se dedicar, de fazer as coisas com comprometimento, mas também de aproveitar o momento que passa muito rápido, né? De curtir o processo. Afinal de contas, eu acho que vocês lutaram para estar lá. Então, fica aí essa dica. Vamos terminar com uma frase de impacto? Impacto? Eu já tenho uma engatilhada. Então vai lá, Carol. Então, todo episódio nós vamos terminar com uma frase. Vamos falar de hoje. Hoje é você. Aí fica de dever de casa o próximo. Vocês querem falar alguma coisa antes? Agradecer ao nosso público maravilhoso. Tô na expectativa da frase agora. Passou rápido, né? Bom. É bom. Eu adorei. Foi ótimo.
Acho que tá fechando uma Foi hora. excelente, Então, foi muito é, bom. muito Foi bom. gostoso mesmo. Prazer estar com vocês, meus amigos. Prazer é meu. Diário, né? Sim. Graças a Deus. E a frase é: a diferença entre o medíocre e o excelente é que o medíocre faz da obrigação o ponto de chegada e o excelente faz da obrigação o ponto de partida. Então é isso, começar do básico. O básico, gente, é o básico mesmo, é de onde você vai começar e não onde você quer chegar. Então, assim, ter em mente isso, você vai se destacar. Eles perguntam demais, né? Como você se destacou, como que a gente saiu da residência e chegou à preceptoria? Porque isso pode parecer distante. A gente é novo e conseguiu esse sonho muito cedo. E foi mesmo, né? Nós somos privilegiados. Mas eu acho que é por isso, assim, a gente trabalha sério e nós... A gente coloca o sarrafo lá em cima. Excelência. A gente isso joga é pra cima. Então é isso. Não se contentem em fazer a obrigação apenas, sabe? Acho que essa é a busca da excelência. A busca da excelência. Sejam excelentes. E muito amor, né? Com o que a gente faz vocês no trabalho. Sempre. Né? Isso aí não vou nem falar, gente. Eu até choro. E na dúvida, chama a clínica, né? Isso chama a clínica. Aí. Muito Foi bom, prazer. viu? Obrigado, pessoal. Prazer. Abraço. Até a próxima. Abraço. Tchau, até a próxima.